Oi pessoal, meu nome é Mairei e vai começar mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje eu vou mostrar todos os meus leito-verso e livros do Clube Leiturinha que eu recebi em 6 meses. Vou mostrar eles por mês, mas não na sequência certa do mês. Vou mostrar do que eu mais gostei e do que eu menos gostei, dos livros principalmente, tá? A assinatura do Clube Leiturinha está dividida em categorias: pré-leitor, leitor iniciante e assim vai. Porém, eu acho que a grande parte dos livros que eu recebi não está certo com a categoria. Por que eu tô falando isso? Porque eu estou em busca de livros que o meu filho consiga ler sozinho. Como assim ele vai conseguir ler sozinho? Sim, eu fiz assinatura quando ele tinha 6 anos e ele já era um pré-leitor. Ele já lia pequenas frases, pequenos textos, principalmente em letras bastão, letra de forma maiúscula. Então, eu achava que, por estar na categoria de cada criança, eles sabiam quais tipos de livro que a criança poderia ler ou não ler sozinha. Até mesmo pelo nome do clube, que é Leiturinha. A criança ela vai fazer uma leiturinha. Mas não foi bem isso. Grande parte dos livros aqui, o meu filho não consegue ler sozinho. Não é uma história que eu apresentaria para ele. Não é um livro que eu compraria para ele ler sozinho. Então, desses 6 livros, veio só 2 livros com o tipo de letra que eu estava procurando. Letra bastão, letra de imprensa maiúscula. Que é a letra que a criança vai ler em primeiro momento, principalmente se ela foi alfabetizada pela letra de forma, que é o mais comum de se apresentar primeiro para a criança na alfabetização, a letra de forma maiúscula. Todos os livros vêm com esse guia literário, que é uma avaliação da criança com o livro. Então, ela vai ler o livro, né? Teoricamente, a criança vai ler o livro, mas no caso aqui, os pais vão ler o livro para a criança, ou junto com a criança, e ela vai responder e preencher algumas atividades. E geralmente a última atividade é algo prático, algo manual. Então, ela vai fazer alguma dobradura, algum recorte, algo que tenha um trabalho manual. Esse livro aqui está na categoria de 4 a 5 anos, leitores iniciantes. Achei, esse aqui foi o que desses 6, foi o que eu mais gostei, que se adapta à realidade dele, porque o livro é uma história bem bacana, ele gostou. Ó, poucos textos, letra bastão, letra maiúscula. Letra de imprensa maiúscula, tá? Ó, tem parte que tem bastante texto? Tem, mas ele conseguiu ler tranquilamente, assim, fui ajudando, ele foi conseguindo ler. Então, esse aqui foi o livro desses 6 meses que eu gostei. Não é pra categoria dele, a categoria de 6, 7 anos. Aí eu tive que baixar várias vezes aí a categoria até chegar um livro que se adaptasse. Porém, só veio esse livro da categoria. Eu até deixei na categoria, achei que ia ficar com os livros desse formato, mas não, ele não segue uma sequência assim de estrutura, tanto de texto quanto de letra. Aí, esse livro veio com esta bolsinha aqui, lateral, que ele tá usando bastante, ela vem só um bolsinho. Eu não vou mostrar com muito detalhes, porque tem vídeo de todos os livros e de todos os meses, então eu mostro bastante detalhe. Então veio essa bolsinha, e o outro livro veio esse aqui, que eu achei bem legal, porque foram praticamente 2 livros. Veio esse aqui, que é o Corvo e o Jarro, e veio esse aqui, que é O Vento e o Sol. Então, vieram 2 livros, eles são divididos no meio, e apesar de ter bastante texto, pelo menos é a letra que eu tava procurando, ó. A letra de imprensa maiúscula. Confesso que eu não gostei muito da ilustração. Eu acho que uma nota até mais ou menos pra ele pela ilustração. Mas como eu tava com dificuldade de receber os livros que eu queria, que era o tipo de letra que eu queria, eu dei um ok pra ele. Esse livro tá na categoria pré-leitor 3 anos. Não, esse livro não tem condições da criança ler sozinha, gente. Pré-leitor de 3 anos é outro tipo de letra. E outro tipo de estrutura. Até mesmo pela história que a gente vai transmitir para a criança. Às vezes tem livro que a criança não está preparada ainda para aquele tipo de história, para absorver. E aqui tem bastante texto. A criança de 3 anos, ela não tem paciência para escutar tanto tempo de história assim. Aí esse livro aqui veio com esse jogo aqui, que é um livro e um tangram. Achei bem bacana. A caixa veio bem amassada, bem judiada, mas achei bem legal o livro, porque ele veio um livrinho. Aí atrás tem o jogo da memória, então são mais, né, mais um joguinho. E aí tem aqui dentro tem dobradura, tem atividade, bem bacana. Achei bem legal esse livrinho que veio. E veio o próprio Tangram, com
Aí o Tangram a gente pode brincar no lúdico mesmo, livre. Ou a gente pode estruturar aqui quem monta primeiro, quanto tempo você leva pra fazer cada bonequinho, e assim vai. Esse aqui foi o primeiro livro que ele ganhou. E eu não gostei dele, porque eu tava super na expectativa que seria um livro pra ele ler sozinho, e porque tava na categoria dele de 6 a 7 anos, mas não é. E ó, muito texto, gente. Muito texto. O texto muita informação. E olha só a letra. Não é a letra que ele se adapta pra ler no momento. Aqui tá falando indicado para crianças em leitor em processo. Eu acho que isso aqui se adequa mais a criança de 8 a 9 anos, porque já vai estar lendo mais texto, com mais frequência, né? Longos textos. E a história também eu não gostei. Achei que a história faltou. Faltou alguma coisa no final. Acho que quando, pra mim, parece que tava começando a história e acabou a história. Quando eu falei de cada livro, em cada mês, eu falei sobre ilustração, se eu gostei ou não, eu dei mais detalhes. Eu vou tentar falar mais rápido, que tem mais livro pra mostrar pra vocês. Como era iniciante, aí eu ganhei 2. Ganhei essa bolsinha aqui e eu ganhei essa bagzinha aqui de Leito Verso. Outro livro que veio também que eu não gostei pela categoria. E também não gostei muito da história. Na verdade, eu não gostei de alguns personagens da história. Acho que é um livro, sim, que tem que ler pra criança, que fala sobre TDAH, mas não é um livro para a categoria que tá esse livro. A categoria dele é leitor iniciante, que eu acho que não faz sentido leitor iniciante com 4, 5 anos. 4, 5 anos não é leitor iniciante. Leitor iniciante para mim é de 6 a 7 anos. Que ainda, do início, devia ser pré-leitor, na verdade, 6 a 7 anos. A história de uma garotinha que tem TDAH, na verdade o bonequinho que é o TDAH, mas para criança de 4, 5 anos é muita informação. Ela não vai assimilar o que é o TDAH, por quê, então achei que não se aplicou à categoria. Do livro em si, como eu falei, teve personagens que eu não gostei, mas do livro, sim, a história, né, sobre TDAH, acho que deve ser, sim, aplicada, né, lida para a criança, mas não para essa idade. O Leito Verso que veio foi um porta-livro, mas o livro que veio nele não cabe aqui. Ó, esse aqui que veio, né, pra colocar, ele não cabe, ó. Deixa eu ver se cabe aqui, mas eu acho que é tudo do mesmo tamanho. Não, ele não cabe. Então, é pra colocar livros menores, né? Não deu bom aqui. Cabe, veio 6 livros, cabe aqui no porta-livro. Outro livro que veio que eu também não gostei muito foi esse aqui, O Protesto das Plantas. Não é a letra que eu tô procurando pra ele ler no momento. Ó. Livro para criança de 6 a 7 anos, leitor em processo. Não acho que seja um leitor em processo, tá? Pela letra. O Leito Verso veio essa garrafinha que tá bem suja, porque é a garrafinha que ele leva pra escola, então achei foi bem útil. Ele usa todos os dias com a garrafinha, né? Ele anda no pescoço. Achei que ele usou muito a garrafinha, o porta-garrafinha, né? E por último, não é o último que veio, mas por último aqui, pra mostrar pra vocês. Também é 6 a 7 anos, leitor em processo. E o que eu não gostei dele foi da ilustração, fora que não é a letra, né? Não é a letra que a gente quer. Muito texto, muito texto. E a ilustração também eu não gostei. Eu gosto de tipo de ilustração detalhista, com detalhes, que mostra um pouco da realidade com o desenho, sabe? Não é tão abstrato. Principalmente falando de criança que vai ler, porque daí ela tem que ler, ela tem que decifrar o que tá na história e tem que decifrar o desenho, que o desenho às vezes é meio abstrato. Não acho que é adequado para a idade. Eu acho que quanto mais simples o desenho, mais pontual, mais direcionado com o que ela tá lendo, melhor, porque ela vai ler, ela já vai familiarizar ali o texto na cabeça e vai ver o desenho. Já mostrando o que ela tá lendo, eu acho bem legal. Não é uma horrível ilustração, sim, mas não é uma ilustração que eu gosto porque não é detalhada, tá? Achei que válido a ilustração aqui, porque como está falando de lápis de cor, e tá meio que em desenho assim de lápis de cor, tá ok. Mas a grande parte aqui dos livros não tem esse detalhe, assim, esse cuidado no detalhe e de transmitir o que o texto tá falando. Aqui nessa, lê o texto e vai ver a imagem. Sendo que ele só quer ler a frase e ver a figura. Ele quer ler a frase e ver a figura. Ele só quer isso. Não tá assim na grande parte dos livros. O Leito Verso veio um kitzinho de bag. Então veio essa bagzinha aqui, com uma alcinha. E veio outra bagzinha dentro. Bem bonitinha, né? Então dá pra levar bastante coisinha aí pra viagem. Então esse foi os livros que vieram em 6 meses de assinatura. Como eu falei, eu fiz a assinatura com um fim
preciso, né? É um foco específico, porque eu queria que o meu filho recebesse o livro, ele lesse o livro e gostasse ou não do livro, sabe? Não tinha um intermediário. Queria que fosse algo bem autônomo dele. Mas não, grande parte aqui dos livros eu tenho que ler para ele, eu tenho que explicar para ele, tenho por trás da história daquele livro. Não é um livro que ele vai ler e eu vou ler também para ele já vai entender e é isso aí, tá explicado, não. Além de ele ter que explicar, não é um livro só para ler, sabe? Às vezes a gente gosta ou quer apresentar o livro para ele ler, só para uma história divertida. E não, tem sempre alguma coisa por trás. O protesto das plantas, sobre o TDAH, sabe, lições de moral. Às vezes a gente não quer um livro assim tão, né? Principalmente eu falando que eu sou da área da educação, eu já apresento bastante livro para ele com um propósito específico. Aí eu pensei que uma assinatura seria mais relax, sabe? Mais divertido, tanto a leitura quanto a experiência em si. De um modo bem geral, sobre esses 6 livros que eu recebi, eu dou um 8 de 10, posso até dar um 9 de 10, porque realmente teve 1 ou 2 livros ali que eu gostei, que eu até indicaria e compraria. Apesar de que a maioria dos livros aqui não está disponível para venda, porque especialmente do grupo Leiturinha, às vezes nem no site da Leiturinha está disponível esse livro para vender, então às vezes até tem que pesquisar para colocar aqui o link para compra, mas não está disponível para venda para o público. É algo bem interno deles, então não é um livro que eu consigo compartilhar para venda e se você gostou, você consegue comprar. Acho super válido sim apresentar a leitura desde sempre para a criança, com vários tipos de leitura, vários tipos de texto, de letra, mas não para, como eles deixam bem dividido, pré-leitor, leitor iniciante. E até mesmo outras categorias abaixo. Tem categoria abaixo aqui de 3, 4 anos, que não é um livro indicado para a idade, para ela se sentir atraída pela leitura. Até mesmo histórias longas, cansativa, eu acho que tem que rever um pouquinho mais sobre essas categorias. Como eu falei, acho válido sim apresentar livros, ter todo mês livro, recebendo livro na sua casa é muito legal, principalmente que na embalagem tem vezes que eles chamam pelo nome da criança, então a criança se sente super acolhida, importante, tá recebendo uma encomenda, tá recebendo um mimo, um livro. Acho bem legal sim essa experiência, mas eu acho que tem pontos sim para ser melhorado nesse quesito de categorias. Então esse foi o vídeo, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, dá muito like, compartilha com a galera, ativa o sininho e até o próximo vídeo. Beijo!